Bom dia! Primeiro dia de volta para casa, estressada. Peguei o voo de ida e volta com as piores turbulências que eu já tive na minha vida. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente estressada durante o voo, tenho síndrome de pânico. E ontem não foi diferente, né? Então, assim, eu cheguei exausta, tensa, mas tá tudo bem. Então, hoje eu tirei o dia para ficar aqui na cama, que eu posso, porque eu tô de férias. Mas eu queria dar umas impressões sobre Gramado. Gramado é a loucura, né? Tudo muito, muito, muito organizado. Gramado é literalmente uma cidade planejada para o turismo. Então você respira turismo, você vive turismo e não se faz mais nada a não ser turismo na cidade, de todos os níveis, né? Então, como uma cidade turística, ela foi planejada para tirar o seu dinheiro. E muito, não é pouco, porque é uma cidade bem cara. Tem diversas atrações interessantes para quem gosta do mote Orlando, Disney, essas coisas. Eu achei fantástica. Eu acho que é isso mesmo, tem que ter isso. A gente tem que valorizar aquilo que a gente tem aqui no país, o que não nos impede de viajar para o exterior, mas o que eu senti muita falta foi da parte de cultura da cidade. Você não tem atrações que contem a história de Gramado. O que Gramado. Como Gramado nasceu, como Gramado cresceu. Você não tem nada que te remeta aos imigrantes que construíram aquela cidade. Né? Se não fossem os guias, você nem saberia de determinadas histórias. Você não saberia, por exemplo, das histórias do Lago Negro. E eu acho que falta muita coisa para a criança nas atrações dos adultos. Né? Tipo, você vai pro trem lá de. Aí já é Garibaldi, né? Você vai pro trem de Garibaldi. A família vivencia aquele lado cultural que é fantástico. Eu adorei a viagem de trem. Acho que aquilo ali sim deveria ter mais em Gramado, né? Mas eu achei que poderia ter um vagão só para as crianças. Que, assim, as famílias ficam desesperadas porque as crianças não entendem o que estão acontecendo. Algumas se assustam com barulho, né? Com a cantoria, com a dançação, com aquele povo gritando, né? Porque as pessoas se entusiasmam e tal. E eu presenciei a cena de duas crianças que não deviam ter mais de 4, 5 anos, chorando, pedindo para ir para casa. Eu quero ir para casa, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa. E os pais querendo se divertir, mas querendo também acalmar as crianças. Então, assim, senti muito. A imagem tá ruim porque tá uma flutuação de luz aqui atrás e eu tô com preguiça de fazer isso em outro lugar. Então, eu tô de férias. Eu posso fazer isso aqui. Então, assim, eu acho que eles poderiam ter pensado um vagão para criança, sabe? Onde as crianças cantariam músicas, sim, italianas, voltadas para criança, mas com uma contaçãozinha de história, porque é 1 hora de viagem de trem e o trem para, as pessoas bebem, então chega num ponto que a criança está exausta, ela não aguenta mais. Isso também eu vi em outros lugares. Obviamente que você tem atividades para criança e locais que você pode levar que as crianças vão se divertir. Mas, assim, invariavelmente, nos lugares que a gente foi como turista, não tinha um espaço para criança enquanto os pais visitam as coisas. Deveria ter uma área infantil para que os pais pudessem fazer a rota com tranquilidade. Eu senti falta disso. De uma forma geral, eu amei. A pousada que eu fiquei, a Pousada do Verde, é um sonho, sabe? É uma pousadinha, não é pequena,
né? Toda em madeira, os quartos. Cada vez que você sai, que você volta, que o quarto está arrumado, ele está cheiroso. Sabe? A cama arrumada, eles priorizaram por isso. O café da manhã da Jo, a Jo é a chefe que faz o café da manhã, é espetacular. Isso foi uma coisa que eu senti no Café Colonial, por exemplo. Eu fui no Café Colonial do Bela Vista, é uma fartura, né? É aquilo assim, eu, por exemplo, dou prejuízo a mim mesma, porque eu paguei uma coisa que eu não consumi tudo. Mas é uma fartura, é bem servido, mas eu senti falta daquilo que a gente tradicionalmente espera no café da manhã. Em Curitiba, eu vi cafés coloniais melhores. Sabe? Muito melhores. Você não tem o queijo local, não tem. Você tem salgadinho, polenta, empanados, mas aquilo que seria clássico da região você não encontra. Então isso foi frustrante. Acho que poderiam pensar na regionalidade. Eu acho que faltou isso em Gramado, a regionalidade, né? Você pode ter tudo do jeito que mas do local, sabe? A gente cultua muita coisa dos outros. A gente precisa começar, né, a cultuar mais as nossas coisas. Mas, assim, então voltamos à Posada. A Posada foi maravilhosa, né? Seu Paulo, que foi o único que guardei o nome. Os outros meninos, eu fiquei no último andar, então eram 3 lances de escada. Teve um dia que eu pedi eu sempre pedia lanche à noite, nos 2 últimos dias, porque as atividades durante o dia eram muito intensas e eu ficava muito cansada. Então, assim, eu pedi o lanche no quarto, porque o hotel, a pessoa que trabalha na cozinha teve um problema de saúde e teve que se ausentar a semana, então eles não estavam fazendo serviço de quarto, mas existe serviço de quarto. E aí eu pedi o lanche. E aí eu teria, teoricamente, que descer para buscar o lanche na portaria. E nas 2 vezes que eu pedi o lanche, quando eu abri a porta, eles estavam na porta com o meu lanche. Isso foi um carinho, foi uma preocupação bem legal. Eles anteciparam o meu check-in, que eu cheguei às 10 horas da manhã, o check-in era às 14 horas. Então eu fui ao centro, tomei um café, fui lá na Rua Coberta, tomei um café. Quando eu voltei, o quarto já estava limpo, porque quem estava já tinha feito o check-out, e já estava limpo, arrumado, cheiroso. Isso me chamou a atenção. Todo dia, quando eu saía, quando eu voltava, o quarto estava cheiroso. Arrumado, limpo e cheiroso. E, assim, me senti extremamente confortável. Dormi bem, muito bem, estava precisando. Então, essas são as minhas impressões de Gramado. Rua Coberta é uma rua coberta com restaurantes. Não tem nada de espetacular. Agora, os restaurantes todos eles têm uma coisa em comum. As cadeiras são forradas com pele animal, acredito eu, para você se sentir quentinho durante o inverno. Os chocolates quentes são maravilhosos, mas você deixa o seu fígado, o seu rim lá, né? Os rins e o fígado, para pagar tudo que você gasta. A cidade é cara, é muito cara. Mas eu acho que vale a pena você juntar o seu dinheirinho, trabalhar, né? Parcelar em 10 vezes sem juros, para poder ir. Para conhecer, porque eu acho que tudo vale a pena conhecer. Tudo vale a pena conhecer. Nós almoçamos numa cantina, numa galeteria, né, chamada de Itália, que fica na divisa entre Canela e Gramado, e que foi muito bom. Os pratos executivos são enormes e são deliciosos. A comida é muito boa, se come muito bem em Gramado. E o nosso último passeio, que aí foi um passeio que eu fiz por conta própria, foi no Jardim de Lavanda. Esse foi o meu passeio preferido. De todos, foi o meu passeio preferido. Não vou nem descrever, porque vocês podem olhar as fotos no meu Instagram ou no meu Facebook e eu vou te falar uma coisa, é fantástico, foi maravilhoso. Foi realmente a viagem que planejada de última hora, porque era a minha viagem de férias era para outro destino e infelizmente não pôde acontecer por conta da pandemia, porque era para o exterior,
mas valeu a pena. Foram 4 dias e 3 noites muito boas. Eu não me arrependo, não. Apesar dessas coisas todas que eu falei, eu não me arrependo. É que eu gosto de viagem voltada para a cultura, né? Eu gosto de viagem voltada para a cultura. Eu fiz conhecidos novos, amigos novos, que já estão no meu Instagram. Consegui estreitar uma relação de amizade com a guia Sandra, da Turistur, que é maravilhosa, engraçada, divertida, e acabamos estreitando laços, e eu fiquei de voltar para o Rio Grande do Sul, mas agora para um outro tipo de viagem que ela vai me ajudar a organizar, já sim, mais para o lado da história e para a cultura local, né? Com histórias da beira da fogueira, com cancioneiro, bem isso. Então, é, pois é. E o pessoal do ônibus me chama de a velhinha do youtuber. Mentira! Essa viagem foi ótima porque eu acabei me proporcionando a possibilidade de vencer alguns medos. O de avião não teve jeito, não foi dessa vez. Mas eu andei de teleférico na Cascata do Caracol, que foi magnífico. É um passeio que eu recomendo, porque dentro do parque onde fica o teleférico, você tem um espaço com com as esculturas que falam. E, gente, é fantástico. Vocês precisam conhecer, tá bom? Essas são as minhas impressões e eu tô mega feliz de ter ido a Gramado. Não me arrependo da viagem, a viagem foi maravilhosa, eu tô mega feliz, tô mega descansada. E assim, eram as férias que eu precisava. Até a próxima!